Olá, sejam bem-vindos às Histórias de Lucy. E hoje nós vamos falar o que são os fatores patogênicos da medicina chinesa. Os fatores patogênicos externos são aqueles fatores de origem externa que invadem o nosso corpo através da pele e dos orifícios. Esses fatores patogênicos são calor, o frio, o vento, a umidade, a secura e o calor de verão. Os fatores patogênicos internos são os causados por uma dieta inadequada, atividades inadequadas, tais como atividade mental e sexual inadequada, transtornos emocionais prolongados, como raiva, tristeza, medo, preocupação, euforia. E também os fatores patogênicos nem internos e nem externos, que são os causados por acidentes, traumas, intoxicação e também congênito. Olá, você que está chegando agora, vamos dar uma revisão na medicina chinesa ou na acupuntura, até porque se a gente não faz essa revisão da etiologia, um pouco de fundamentação, fazer um diagnóstico, encontrar um padrão de desarmonia, fazer uma diferenciação de síndromes, vai ficar um pouco mais difícil. Então, vamos fazer uma pequena revisão aqui da etiologia, e dentro da etiologia a gente vai ver aí algumas questões de fundamentação. Então, a primeira coisa importante da etiologia é a gente entender quais são as causas fundamentais da medicina chinesa que causam doenças, né? Os fatores fundamentais que causam doenças. Na medicina chinesa é muito simples, porque são três causas principais que causam doenças. São fatores patogênicos internos, são fatores patogênicos externos e são fatores patogênicos nem internos e nem externos. Existem outros também, mas com menos importância. Se você souber bem esses três fatores patogênicos externos, internos e aqueles que não são nem internos e nem externos, pronto, você já tem aqui muita coisa para trabalhar. Eu vou fazer aqui no quadro para ficar um pouco mais fácil. Então, nós vamos ter os fatores patogênicos. Eles podem ser fatores patogênicos externos, fatores patogênicos internos e vou colocar aqui outros. Nesses externos, nós vamos ter ali as 6 condições climáticas, que é frio, calor, umidade, secura, vento e calor de verão. No fator patogênico interno, nós vamos ter ali as emoções, a dieta, atividade física, atividade mental, atividade sexual, atividade sono, qualidade de sono, certo? E o que tem aqui nesses outros? Nesses outros nós vamos ter, por exemplo, os acidentes, né, os traumas, pode ter aqui também intoxicação e pode ter aquilo que a gente chama de genético, né? Aquilo que é genético, congênito, aquilo que nasceu com aquilo ou que herdou de alguém. Entra aqui nesses outros, tá bem? Então, esses são os fatores patogênicos. Vamos falar dos fatores patogênicos externos.
como já está falando, é de fora. Então, existe aqui uma invasão através da pele, orifícios, que vai haver essa invasão de fator patogênico, sendo que a pele e os orifícios são a porta de entrada. Esses orifícios, qualquer orifício que a gente tenha, quando nós temos essa invasão aqui, a característica principal é o fato de ser súbito. Qualquer coisa súbita, né? Tem um início súbito. Pode apresentar febre, pode apresentar aqui um prurido, pode apresentar um tremor, mas de qualquer maneira tem um início súbito e pode ter aqui também uma característica aguda, certo? Sempre que existe uma invasão de fator patogênico externo que ocorre ou pela pele ou pelos orifícios, nós vamos ter aqui um início súbito ou, né, esse início súbito tem uma característica aguda, apresentando febre, prurido, tremores. São as características principais da invasão dos fatores externos. Vamos falar do fator patogênico mais comum de encontrar, porque ele é um carreador, que é o vento. O vento, a característica dele é de ser ion, porque ele é móvel, ele está sempre se mexendo, e ele, além do que ele é um fator leve, ele não tem massa, não tem peso. Também ele se move para o alto, ele está sendo sempre indo para o alto. E outra característica, ele abre e dispersa. Então veja como é que é isso. Se você tem vamos pensar no nosso dia a dia. Se você tem uma porta semi-aberta ou só encostada e vem um vento, não vai abrir a porta? Então, ele abre a porta. E vamos pensar que você acabou de varrer a casa e aí você juntou toda a sujeirinha ali perto da porta porque você foi buscar a pá que estava lá em outro cômodo. Mas você não fechou a porta, deixou encostado. Veio um vento, abriu a porta e dispersou novamente toda a sujeirinha que você tinha acabado de juntar ali. Por isso que o vento ele abre e dispersa. Veja que o chinês ele sempre vai pensar nas questões do dia a dia. Não é nada assim rebuscado, nada com pensamento muito científico demais. Não, é no nosso dia a dia, né? Pela observação, puxa, o vento realmente ele abre e dispersa. Se você tem lá um monte de feno, vamos pensar lá no chinês de antigamente, juntou aquele monte de feno, veio uma ventania e puf, dispersou tudo aquele feno. Então ele fala, puxa, o vento dispersou o feno. Então o vento dispersa. É um pensamento muito óbvio, muito lógico e muito do dia a dia, da observação do dia a dia. Por isso, não tente decorar, tente observar. Observa como se comporta o vento, olha a natureza e observe. A hora que você abre os olhos para ver o que acontece no nosso dia a dia, como é o vento, como é o frio, como é o calor, como é a secura, você não precisa decorar nada disso, tá tudo lá. Por isso que se a gente vai pensar no vento, o fato dele ser leve,
Ele não tem uma massa, ele é leve, né? Então ele sobe. É leve, ele vai subir. Por isso que os sintomas vão ser no alto. O que é alto aqui no nosso corpo? A nossa cabeça. Então vai ter ali, pode ter uma dor de cabeça, uma dor na nuca, né? Algum problema em nariz, em olhos, tudo que tá lá no alto. Veja que nós temos o ombro. Mais ou menos o nosso corpo, ele desce meio que retangular assim, né? Duas perninhas aqui, dois bracinhos aqui. Mas ele é mais ou menos retangular. De repente, fecha tudo aqui, ó, no pescocinho. E aí vem pra cabeça. Que é mais ou menos equivalente até ao nosso corpo, né? O tamanho aqui da cabeça é mais ou menos equivalente aqui ao nosso ombro. Agora veja, se eu tenho um vento aqui, esse vento tudo vai ter que ir pro alto, ir lá pra cabeça. Mas ele tem esse estrangulamento aqui no pescoço. O que vocês acham que vão acontecer? É que nem a volta da praia de São Paulo, né? Quando para ali no pedágio. Aí são quilômetros e quilômetros de carro parado na estrada. Por quê? Porque teve um gargalo. Acontece a mesma coisa aqui, o vento quer subir, mas tem um gargalo aqui. O nosso estômago, no nosso pescoço aqui, é este gargalo que vai impedir que esse vento que está aqui suba de maneira muito abrupta, para que, né, vai só sair o vento possível que passe pelo pescoço. Então a anatomia do ser humano é perfeita, porque se a gente não tivesse pescoço, aqui, né, não tivesse esse pescoço aqui e aqui já fosse a cabeça, a nossa cabeça estaria aqui diante de uma agressividade muito grande do vento, pelo fato dele subir. Então, nosso pescoço aqui, o nosso pescocinho aqui tem um grande papel. Por isso que muitas vezes, antes de dar a dor de cabeça, vai dar essa dor na nuca, na cervical, aqui, na região de ombro, vai ficar tenso, vai ficar dolorido, vai ficar, né, com dor por conta desse vento, por essa tentativa do vento ir lá pro alto. O fato do vento não estar sempre em movimento, estar sempre mudando de lugar, ele nunca está no mesmo lugar, o vento ele está sempre mudando. Então essa característica migratória do vento também vai ser percebida no nosso corpo como coisas que se movimentam, saem do lugar e vai para algum outro lugar. Então, tudo aquilo que você percebe no seu corpo, que antes estava num lugar, agora está em outro, isso se chama, é uma característica do vento, é causada por um vento. Isso é muito comum quando nós fazemos um tratamento de acupuntura, a pessoa vem com dor no ombro.
Ok, tratamos ali o ombro, de repente ele tá agora com dor no cotovelo. Daqui a pouco com dor no joelho, que não tinha antes, mas ela começou a mudar. Então, é dito as dores migratórias que vão, né, fazendo um caminhar no nosso corpo. Além disso, as coceiras. Começa a coçar aqui, daqui a pouco já tá coçando aqui, daqui a pouco coça aqui, daqui a pouco coça a perna, daqui a pouco a costa, né? É só começar a coçar aqui, já coça em tudo quanto é lugar. Isso também é uma característica do vento. E a coceira, ela tem uma característica interessante de que, se aqui é a pele, aqui são os poros da pele, né? E aqui é o interior do corpo, ok? Mas a pele tá aqui. Vamos dizer que houve uma invasão de vento, então o vento penetrou aqui. Vamos fazer de outra cor. O vento penetrou e está aqui, passeando. Num determinado momento, entra aqui junto o frio. Quando o frio vai entrar, ele fecha os poros. E agora o vento está preso aqui na superfície da pele. Quando o vento está na superfície da pele, ele começa a se movimentar e vai eliminar, vai aquecer esse frio. Esse frio não existe mais, porque agora o vento, pelo fato dele ser iã, ele vai ficar preso e vai ficar mexendo e vai acabar aquecendo aquele frio. Porém, esse vento não tem como sair mais, porque o frio que estava ali fechou o poro. Só que agora eu não consigo abrir os poros. E por isso vai dar essa coceira aqui na pele, né? Vai ficar coçando agora aqui na pele, por conta desse vento que fica passando aqui por baixo da pele, né? Passa por baixo e parece que agora tá aqui, e agora tá aqui, né? Ele fica andando para lá e para cá. Claro que se a pessoa não machucou a pele, mas normalmente quando machuca a pele, poros ali rasga até a pele, o vento escapa e ali para de coçar. Além disso, essa dor migratória, ela não é só uma característica de dor que muda de lugar, mas também é a dor que dói quando eu movimento um membro. O cotovelo, se tá paradinho, ele não dói, mas eu movimentei o cotovelo, agora doeu. Então, isso também é uma característica de dor que tem vento, que relaciona-se com o vento, relaciona-se com o movimento. Também que está relacionada com o movimento é tremor, né? Tremor, espasmos, movimentos involuntários, por exemplo, os espasmos, os blefaroespasmos, né? Quando a pessoa balança uma perna, quando senta, ou então fica, né, balançando uma mão ou a cabeça, tem tique de espasmos. E o vento, ele tem uma característica fundamental, que ele é um carreador. Ele carrega todos os outros fatores patogênicos junto, seja calor, seja frio, seja umidade, mucosidade, ele vai levando secura, ele vai levando tudo, né? Ele é um ótimo amigo de todos, ele abraça e vamos junto, né? E leva todo mundo para dentro do nosso corpinho. Então, o vento, ele é um carreador muito importante que associa-se com os outros fatores patogênicos para penetrar no organismo. Ele precisa dos outros para penetrar? Não, os outros precisam dele para penetrar.
e por isso que o vento ele é muito amigável dos outros fatores patogênicos. Por hoje nós ficamos por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre os outros fatores patogênicos. Fiquem bem e até a próxima aula.